Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 3. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre os privilégios de sermos filhos de Deus. Amém? Ser filho de Deus é o maior privilégio que nós temos. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Jesus diz, aquele que é nascido da carne é carne. Ele diz, necessário vos é nascer de novo. Significa que nós temos a nossa certidão de nascimento, né? Quase 70 anos, está aqui do meu lado, ainda bem. E tem o certificado de nascimento, no dia que ele se tornou uma nova criatura. Essa doutrina chamada de adoção, ela é muitas vezes confundida com a doutrina da regeneração. E eu quero explicar isso para vocês hoje. Para todo mundo aqui sabendo que você não foi adotado, como acontece no contexto jurídico hoje no Brasil. O sujeito não tem filho, vai ali, adota e registra. Não foi isso que aconteceu comigo e com você. Esse conceito é um conceito do direito romano, que Paulo cita. Mas, quando a Bíblia fala que nós somos adotados e que nós somos filhos de Deus, é porque houve uma mudança em nós, uma transformação. Vamos lá. Vocês têm interesse pelo assunto ou eu quero que mude? Veja lá, vamos ler 3, de 1 a 3, por favor. 1 João 3, de 1 a 3. O que diz? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque quando não conheceu, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vamos lá, por favor, para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Paulo vai fazer uma declaração. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler juntos o versículo 5. Vamos lá? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Então preste atenção. Nós fomos predestinados, ou determinado antes, para sermos adotados por meio de Jesus Cristo, para sermos filhos de Deus. Esse assunto é muito interessante, porque quando você estuda nos nossos símbolos de fé, tanto na confissão de fé,
quanto nos catecismos, não aparece a doutrina da regeneração. Aparece a doutrina da adoção. E na mente dos nossos pais, e se você pegar lá a Confissão de Fé, o Breve Catecismo, você vai descobrir que a adoção, ela vem depois da justificação pela fé. Mas o que significa a palavra adoção? E o nosso Breve Catecismo diz assim: adoção é um ato livre da graça de Deus, pelo qual fomos recebidos entre os filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. É muito interessante essa doutrina, porque ao mesmo tempo que ela tem esse aspecto jurídico de ter todos os privilégios e direitos, a Bíblia fala que existe o lado da regeneração, da mudança. É um ato legal, mas é um ato também espiritual. Veja lá, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. No versículo 12, o que diz aí? Vamos ler juntos? Mas a todos quanto deu-lhes o poder, a saber, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja que aqui, para se tornar filho, teve que receber a Cristo pela fé. A regeneração não fala em fé, a regeneração fala que o Espírito Santo, ele impõe dentro de nós, ou gera, através da palavra de Deus, a vida de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Vou tentar explicar. A regeneração nos torna filhos de Deus ao transmitir o princípio da nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você se tornou uma nova criatura, porque a vida de Deus foi gerada dentro de você. A adoção nos mantém filhos de Deus ao nos conferir o poder dessa nova vida. Então a vida começa na regeneração, nós nos tornamos filhos de Deus e agora nós vamos viver como filhos de Deus. A regeneração nos torna participantes da natureza divina, mas a adoção nos tornam participantes dos afetos divinos, dos afetos de Deus. Por isso que a doutrina mais revolucionária da Bíblia é a doutrina da paternidade de Deus. Você poder dizer para Deus, Pai nosso, que está nos céus. É Jesus que traz essa doutrina. Regeneração é diferente de justificação. A justificação, ela é a declaração legal que nenhuma condenação há mais contra nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas a adoção, ela é não legal, mas ela é afetiva. A justificação vê Deus como juiz. A adoção vê Deus como pai. Estou me esforçando. Vamos lá. Vamos para o texto.
Lá de João. Versículo 1. O que diz aí? Vede que grande amor nos tem concedido, a ponto de sermos chamados e... Pronto, presta atenção. A ponto de sermos chamados. Mas nós não somos só chamados filhos de Deus. Nós somos o quê? De fato. De fato. Não é só de direito, é de fato. Amém? E o que isso muda? Eu quero colocar algumas mudanças. Primeiro, a adoção muda a nossa relação com Deus. Ele começa dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Existe uma mudança de paternidade. Eu não queria que você ficasse bravo comigo, mas vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do versículo 35. Jesus diz assim, o escravo, João 8, 35, não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Versículo 39. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Versículo 44. Fica com raiva não, é Jesus que está dizendo. O que diz aí? Mas vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os... Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai o que dá? Da mentira. Então preste atenção. Quando você é regenerado pelo Espírito Santo, existe uma mudança de paternidade na sua vida. Porque antes você era descendente do primeiro Adão, agora você é descendente do segundo Adão. Vocês estão entendendo ou não? Só existem duas opções. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Veja lá em 1 João 3,10, por favor. João 3,10. 1 João 3,10. Volta lá. O que diz? Nisto são manifestos os filhos de Deus. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele a seu irmão. Então a primeira coisa que acontece quando João diz: olha, gente, de fato nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós não somos mais filhos do diabo. Deus é nosso Pai. Sabe o que acontece quando muda essa paternidade? Muda o relacionamento. Veja lá, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Que coisa profunda Paulo vai nos ensinar. Romanos capítulo 8. Diz assim, versículo 14. Pois todos, 8, 14 e 15, vamos lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito para viverdes outra vez, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai.
Você muda de pai e você muda a forma de se relacionar com o pai. A expressão aí é que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Se na regeneração o Espírito Santo constrói a casa, na adoção o Espírito passa a morar dentro da casa. Mas pastor, eu sou todo errado, não presta não. Tem problema não. Você não é filho perfeito. Existe filho perfeito? Nem os de Deus. Mas mudou a relação. Você, para falar com o pai, com o juiz, você tem que ter uma audiência. Você fala com o pai, você fala com o pai na hora que você quiser. Você agora carrega o nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus. Você é filho de Deus. E o maligno não o toca. Então, é Arivaldo Dias Casimiro, filho de Deus. Pronto. Vocês estão entendendo que Paulo está colocando aqui? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. O pessoal pergunta, pastor, vai ter tatuagem no céu? Eu falei, meu irmão, pergunta para Augusto Nicodemo, Paulo Júnior e Hernando de Lopes, porque eu não sei esses negócios. Apocalipse 3, 12. Vamos ler juntos, bem forte? Ao vencedor, far-lo-ei o santuário, e daí jamais gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que desce do céu, vinda da parte de tudo, e o meu novo nome. Louvado seja Deus por isso. Você que é filho de Deus, mudou a sua relação com Deus. Você tem um novo pai agora. Você tem um relacionamento diferenciado. Você carrega o nome de Deus. Você se torna, lá em Romanos capítulo 8, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É interessante isso, porque é uma herança coletiva. Todos nós deixamos de ser pobre depois que a gente se tornou filho de Deus. Sabia disso? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Você acha que tem filho de Deus melhor um que o outro? Você acha que o pai ama você diferente do que ama seu irmão? Mas abra a sua Bíblia, por favor. Hebreus 12, 6 também, que tem uma coisa que crente não gosta, mas está na Bíblia. Hebreus 12, 6. O que diz aí? Porque você é filho agora de Deus. O que diz lá? Porque o Senhor... Então, prepara o lombo. Se Deus não amasse você, você não passaria pelas provações, pelos problemas, pelas lutas que você enfrenta. Nenhum filho de Deus vive sem a disciplina de Deus. Deus não vai deixar você feliz, não vai abençoar você quando você peca. Ele vai lhe disciplinar.
Mas tem outra coisa boa também. Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o vosso Pai Celestial conhece todas as suas necessidades. E se Ele cuida daquilo que é passageiro, se Ele cuida daquilo que é efêmero, Ele não vai cuidar de nós, dos seus filhos? Então existe uma graça especial, um cuidado especial. Mudou a minha relação com Deus. Deus é nosso Pai. E não é uma relação apenas legal, é uma relação afetiva, é uma relação espiritual. Amém? Você carrega dentro de Deus o selo do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva dele. Você é filho dele. Mas voltando lá para o texto, a adoção muda a nossa relação com Deus. Mas a adoção também muda a nossa relação com o mundo. Veja no versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. A última parte, o que é que diz? Por essa razão, por quando? Presta atenção. A partir do momento que você nasceu de novo, você não é mais desse mundo. E por isso o mundo lhe odeia. E por isso o mundo lhe aborrece. E por isso você não deve amar o mundo. E mundo aqui é o sistema. Não são as pessoas. Não é a natureza. É a sociedade que se opõe. São os filhos da ira. São os filhos do diabo. É o mundo na sua estrutura revoltada contra Deus. Irmãos, o mundo não sabe o que Deus está fazendo. Ele está convertendo gente, transformando vida, salvando pessoas. E no dia que Ele voltar, vai ser uma apoteose. Porque a igreja será visível. A igreja será triunfante, a igreja será gloriosa. Todo olho verá. A igreja cresce. O reino de Deus cresce como fermento na massa. Como a semente que está escondida sobre a terra. A igreja está crescendo. E Jesus faz oração, dizendo: Pai, eu salvei todos aqueles que me deste do mundo. E a minha oração é que o Senhor não os tires do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Esse verbo conhecer é conhecer espiritualmente. Não é conhecer porque veste saia, paletó. Não é conhecer por causa dos jargões, da linguagem, não é isso. O mundo não conhece o Filho de Deus porque não tem discernimento espiritual. Agora você sai daqui, vai para Seul, na Coreia, vai para a China. Você não sabe chinês, você não sabe nada. Na hora que você ajoelha para adorar com um crente, o Espírito Santo toca em você. Jesus se manifesta ali porque você está no meio da sua família. A adoção muda a nossa relação com Deus, com o Pai. A adoção muda a nossa relação com o mundo. A adoção muda também a nossa relação conosco mesmo.
nós passamos a ser uma metamorfose ambulante. Nós começamos a melhorar a cada dia. Veja que coisa linda. Versículo 2. O que diz aí? Amados, agora, e ainda não se manifestou, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo todo dia está nos transformando de glória em glória a imagem de Jesus. A igreja de Cristo é amada por Ele, está sendo purificada por Ele, para ser apresentada ao Pai, perfeita, santa e gloriosa. Tudo no mundo está piorando, mas a igreja de Cristo está melhorando. A vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Às vezes, eu me olho, eu estou piorando. Sabe como é que o sujeito sabe quando está ficando velho? É quando tudo dói. E aquilo que dói, não funciona mais. Mas Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. A cada dia, Deus está trabalhando em nós. Tem muita gente especializada em detectar os pecados das igrejas. O pecado dos crentes, o pecado dos pastores. Mas devia ter um grupo especializado em mostrar o que Deus está fazendo. Quando Isaías entra no templo, ele olha para o trono. E ele vê que quem está no trono é o Deus Santo Todo-Poderoso. Para onde é que você está olhando? Deus está fazendo coisas maravilhosas, extraordinárias. Deus está salvando vida, transformando vidas. Deus está usando pessoas para fazer a obra dele. Se você é filho de Deus, você está sempre nessa perspectiva de santificação, de melhorar. O pecado lhe incomoda, o mundo lhe incomoda. Você fica triste quando peca. Peca, pede perdão, peca de novo. Aí você fica com raiva. Mas tenha paciência. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Vai concluir. Você vai chegar lá no céu todo estragado por fora, mas novo por dentro. Tá certo? Tenha fé nisso. Mas eu quero concluir dizendo que a nossa adoção muda a nossa relação com o Pai, com Deus, muda a nossa relação com o mundo, muda a nossa relação conosco mesmo e, por fim, muda a relação com os nossos irmãos e com a igreja. A maior idiotice que pode ser dita por uma pessoa que se diz crente é que ele ama a igreja, mas não gosta dos irmãos. O cara que diz isso, o amor do Pai não está nele. Porque todo aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. E Deus é especialista. Ele põe irmãos difíceis de serem amados.
que vocês estão olhando para mim? Olha para você. Se você observar bem, João vai falar sobre isso. Vai mostrar isso. João 3, verso 14 a 18. Vamos ler juntos, bem forte. 1 João 3, 14 a 18. O que é que diz? Nós sabemos que já passamos da morte, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente que se. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos. Ora, aquele possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele? Filhinhos, nem de língua, mas de fato e de verdade. Louvado seja Deus. Você agora é uma pessoa generosa. Você é filho de Deus. E ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você diz: eu não consigo, pastor. Não consigo. Deus, Ele jamais pediria algo para mim e para você, se Ele não capacitasse a gente. Tem um irmão aqui na igreja que você não gosta? Não precisa falar todos, só alguns. Escolhe um. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Diz assim, versículo 5. Vamos lá. 5:5. O que que diz? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus... Presta atenção, o Espírito Santo nos foi outorgado no plural e no passado. Quando foi que o Espírito Santo lhe foi outorgado? Na sua conversão. Aí vem as provações. E provação geralmente tem gente no meio. Mas veja o que diz aqui. O amor de Deus é no presente, derramado no presente. O verbo derramado aqui é um verbo assim de Foz do Iguaçu. Derramado abundantemente. Do seu interior fluirão o quê? Aí você pega esse irmão que você não gosta. Pode ser eu. Essa semana, eu não gosto desse pastor de volta, mas o Senhor derrama amor no meu coração para eu amar esse pastor. Aí domingo que vem você já vai olhar para mim diferente. Porque o Espírito Santo está em nós para justamente provar que nós somos filhos de Deus. Como é que você diz que é crente, que adora a Deus, cantou aqui como um farol, como uma flecha, às vezes para matar? Não é assim. É para amar. E se você não ama o seu irmão, você não nasceu de novo. Você não é filho de Deus. Encerrando. Estou melhorando a voz, já estou aumentando o sermão. Primeiro, veja em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Primeiro aspecto prático para você sair daqui hoje, voltar para casa. Se você é filho de Deus, você é alguém que nasceu de novo, foi adotado
que o filho faz? Imita o pai. O que diz 5:1? Efésios? Sede, pois... Então imita. Imita a Deus. Você é um filho amado. Você recebeu todo o amor de Deus sobre a sua vida. Compartilhe esse amor. Segunda coisa, invista no seu relacionamento pessoal com Deus. Você pode chamar Deus de Abba. Essa expressão é uma expressão infantil. Pode chamar Deus de paizinho. Mas a ideia não é para essas intimidades forçadas que tem por aí hoje, não. A ideia é que você tenha acesso ao Pai. Você não se dirige a Deus como se Ele fosse um juiz. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai celeste. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Por fim, submeta-se à vontade do Pai em qualquer circunstância. Significa que se esse Pai está cuidando de mim, de você, Ele não vai desperdiçar sofrimento da sua vida. Deus não é masoquista. Eu falei com Deus, Senhor, tinha tanto lugar para pegar câncer, mas logo na garganta. E se eu perder a voz? Aí eu vou fazer custo de libra. Às vezes a gente não entende. Você não faz essas perguntas para Deus, não? Por que você pegou um câncer se você tem 2 filhos adolescentes, uma filha adolescente? Quando você teve esse mesmo câncer, há 20 anos atrás, um menino adolescente, eu um dia endoidei e falei, Senhor, o Senhor vai levar essa mulher e eu vou ficar aqui com 2 filhos adolescentes, revoltado dentro de casa, brigado com o Senhor. Mas a Bíblia fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cuida de nós. E não há nada, nem ninguém que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então saia daqui hoje feliz porque você é filho de Deus. Você não é filho de Maria, você não é filho de Pedro, você não é filho de João, você é filho de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o último hino.